Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escuta Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um tema eterno e cotidiano entre nós, esta divisão entre ricos e pobres, temas sociais, e sempre se tentou fazer de Jesus Cristo um reformador social. Ele é o Salvador da sociedade e de cada homem. Se fosse assim, ele é um fracassado maravilhoso. Totalmente. Lembro quando a gente era estudante, que o comunismo imperava no Ocidente, na Rússia, nos países dominados por eles, e muitos padres até abandonaram a batina, porque acharam que o comunismo resolvia mais os problemas sociais do que o cristianismo. Não é bem assim. O cristianismo não resolve os problemas sociais, porque os cristãos não são cristãos. Prestemos bem atenção. Porque se fôssemos cristãos, o que acontece numa família? Se fôssemos cristãos, nós teríamos o amor perfeito, que é Deus dentro de nós. O que acontece numa família quando uma pessoa está doente? Se faz um banquete, se faz uma festa,
Você reserva o dinheiro e o cuidado para a pessoa doente. Estou falando de uma família normal, não é? E o que deveria ser, nós que nos dizemos todos cristãos, pode ser crente, marcha para Cristo, milhões de pessoas nas ruas, bancadas nos parlamentos, e aí por diante. Agora me falaram que até os católicos dizem que o Papa falou, que falou o Papa é tudo falado, não é? Tem que entrar na política. É suficiente ser cristão. Não precisa entrar na política. Já entraram na política. Eu vivi isto na Itália. Os cristãos. Teve alguns santos maravilhosos, até chegar a presidente da República. Teve o responsável, a gente que escuta da história de propina, de coisa, o responsável pela construção de casas populares, depois da guerra, era para reconstruir tudo. Ele construía as casas para os outros, sabe onde ele morava? Num quartinho alugado. Ele que construía as casas para os outros. Eu lembro a indignação de uma senhora, eu era estudante de filosofia ainda, que ficou louca da vida, porque ele com 60 anos aposentou, entrou no mosteiro para viver a sua vida cristã. Tem agido na terra como cristão. O presidente do parlamento, que lá é sistema parlamentar, de Gasperi, fizeram uma coleta para construir uma casinha para ele de 2 quartos. Ele tinha só um terno para vestir nas cerimônias solenes. Eram cristãos. E assim como ele, tantos outros. Aí veio o partido. Aqueles que entraram na política, que não eram cristãos. E acabou naquele, vocês todos sabem, que foi pior que a Lava Jato daqui, onde se inspira exatamente a manipulite, mãos limpas. E falava de cristianismo esta gente, sabe? Então, repito, se o mundo não resolve os seus problemas, porque os cristãos não são cristãos, mas o anúncio do Evangelho não é para uma reforma social, porque o Evangelho nos convida a deixar tudo, não a ficar mais rico, não a ter minha casa, minha vida, a ter minha casa melhor, nos convida a deixar tudo. Por quê? Por Ele. Aí entra a fé. Precisa saber quem é Cristo para você. Me falaram outra besteira, outro dia, pelo amor de Deus, estamos enlouquecendo dentro da igreja. Fizeram o cerco de Jericó, não quero criticar ninguém, não tenho nem o direito, nem de julgar, nem criticar, mas eu conto os fatos. Me perguntaram, falei, fizeram em Paraibuna o cerco de Jericó. Tinha gente que descansava lá, que se desmaiava, falaram que era o repouso no Espírito Santo. Falei, escuta, cristianismo é verdade, não é loucura. O Espírito Santo é um Espírito.
não é espírito de porco. É espírito. Mas é espírito. Quando a gente fala para uma pessoa espírito de porco, é porque apronta. É espírito. E como a inteligência. Falei para este meu amigo, você vê a inteligência? Não. Mas ela coordena todos os teus movimentos. E se for bem estudado, bem inteligente, bem capaz, você faz coisas maravilhosas. Então ela se manifesta, a presença da inteligência, nas tuas obras materiais. Então o Espírito Santo não é quando você desmaia, gente. E quando você se transforma totalmente em amor para com o próximo. Porque Deus é amor. E capacidade, eu não chamo nem amor, esta palavra é profana. É capacidade de amar, porque é vida. E quem tem vida gera vida, não gera morte. Este é o Espírito Santo que devemos procurar e pedir, para não viver com o nosso espírito de egoísmo, de ciúme, de vingança, de ódio. Ele anima todo o nosso ser. Repito, é um espírito. Como a inteligência é um espírito. Estamos confundindo as bolas, gente. Aqui parece exatamente o que se fala lá. Manda alguém para avisar dos mortos, porque assim os meus irmãos vão se converter. Mas tem as leis. Outro fato, fui rezar a missa na segunda-feira, não lembro se esta ou outra, lá no litoral. E junta um monte de dinheiro, de pessoas, todo dia 8 lá, porque diz que apareceu Nossa Senhora. Isto é a fé do povo. E uma moça perguntou, Frei, o que o senhor acha? Como eu trabalhei lá, tinha o casa de encontro, casa em Maús, todo mundo ia. E falei, eu não acho nada. Se o povo quer se reunir, tudo bem. Mas por que a gente vai lá? Para encontrar a Deus? Ou para ver os fenômenos? Se quer encontrar a Deus, na igreja tem a Eucaristia. Não está Deus na Eucaristia? Nós queremos uma religiosidade de fantasia, que nos atinge da nossa superficialidade. Parece um Rock in Rio, viu? Me desculpe. Onde você é transtornado e você pensa que se tornou mais gente. Não é assim, não. Redenção é a coisa mais normal do mundo e a mais humana do mundo, a mais cotidiana e corriqueira do mundo. Porque o Deus invisível, aquele que é a fonte de toda a criação, de todo o universo. Eu estava meditando nestes dias, quase me assustei comigo mesmo. O Verbo, que São João anuncia, no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Que ser era Deus? Por ele foram criados todo o universo. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, se escondeu num corpo humano, mas ele estava lá. Ele estava lá, no corpo humano. Naquele corpo humano
que se chamava Jesus Cristo, estava uma ciência superior a todos os astronautas que conseguem colocar um pequeno satélite no céu. Porque a menos que vocês não me digam que não é ciência, colocar todas as estrelas da galáxia aí por diante, no universo. Ah, mas aquilo foi por um acaso. Ótimo. Então, não falo mais. Mas se acreditam no anúncio do Evangelho, porque este é o anúncio do Evangelho. Naquele carpinteiro existia um maior cientista, e juntamente com todos os computadores modernos, que possa mandar um satélite em Marte. Gente, meditem, é uma coisa real. Não sei o que vocês meditam quando meditam na pessoa de Cristo. Quem é Ele? Nós temos que procurar saber quem é Ele, para encontrar nele aquilo que eu busco, se eu busco. E naquele verbo também existia a maior ciência médica do mundo inteiro. Psíquica, psicológica, aqui, e mais que vocês queiram pôr. Porque nenhuma ciência médica hoje em dia ressuscita um morto. E ele tinha poder sobre a morte. Talvez nos falte um pouquinho a meditação sobre esta pessoa de Cristo. E quando ele fala, como nós cantamos hoje, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no Evangelho nós temos que este verbo falou, como fala o Evangelho. Deus tinha falado através de Moisés e através dos profetas. E os homens não quiseram ouvir. Nós temos ouvido Amós, que era um profeta, antes de Cristo. Vocês ficam se banqueteando e deixam os pobres de lado. Tudo bem. Viveu bem esta vida. Que vidão! Que vidão! Acabou. Vidão. O que sobra? Se sobra somente o cemitério, tudo bem, acabou. Comamos e bebamos, porque amanhã se morre. Mas se a vida tem um futuro, e esta é a pergunta, e resposta que cada um de nós tem que dar a si mesmo. Que sentido tem a minha existência? Para onde vai o meu viver? Que aqui se identifica entre o cristianismo, o anúncio de Cristo aos cristãos, aos homens, e o paganismo. É uma coisa muito real. Então, se a vida tem um futuro, como a criança no ventre materno, que tem um futuro, depois daquele tempo no ventre materno, para sair numa dimensão nova, que é a mesma criança. Eu insisto, que já perguntamos outra vez, não é? O que é a vida eterna e quando começa? É uma vida que é eterna. Se dentro de nós já possuímos esta vida, que nós chamamos de eterna, ela tem um futuro. Porque nem a morte poderá destruir esta existência que está dentro de nós, que é eterna. Por isso que nós encontramos as consequências depois do Lázaro, que viveu esta vida, simplesmente para comer, beber, acabou o corpo, não tem uma lógica. Não tem mais o que alimentar, porque
Ele alimentou só os 5 sentidos daquilo que era mortal. E aquilo que era imortal, que ele não alimentou, se encontrou com fome. Numa imagem de um fogo do inferno, as chamas, etc., é pior. É pior do que isto. A alma que se torna pura, ela é feita para Deus. Porque é superior. É de um quilate diferente. É de um quilate diferente. Então, nenhum bem material nunca poderá saciar e alimentar a nossa alma. Se ela existe. Se não existe, ótimo. Vivamos então pelo que o corpo pode nos dar. Aqui não se trata de condenação, que Deus me manda para o inferno. Ou menos, é uma escolha que eu faço para a minha vida, para a minha existência. Eis porque, sendo ela de um quilate superior, só podia se alimentar com uma comida superior. Eis porque Cristo, aí que vem o Evangelho e a lógica dele, se fez comida para o povo. Eis porque nós temos a Eucaristia. Tanto que quando o povo procurou ele, porque tinha dado comida a 4, 5 mil pessoas, porque queria fazer o rei, que é ótima propaganda eleitoral. Num relâmpago, ganhou os votos do povo inteiro. Para não esquecer, comentário meu agora, que aquele mesmo povo, depois um dia, gritou, crucificam. Foi o mesmo povo. Não era um povo diferente, hein? Compreende? É o mesmo povo que queria fazer o rei. Por quê? Se alimentava como os animais de uma simples comida material. Aí Jesus falou claro para eles, gente, esqueça, eu não vim para dar esta comida, porque quem come esta comida morre. Esta comida é para alimentar um corpo que vai morrer. Eu vim para dar uma comida da vida, porque a vida é imortal, não somente imortal, mas ela é infinita, imensa. Repito, porque nada sobre a terra poderá saciar a nossa alma, por ela ser exatamente superior. E aqui que está a nossa... Eu às vezes me queixo com Deus. Mas Deus, espera aí. Nós fizemos a nossa essência para procurar a você e nós procuramos as outras coisas, as outras vaidades. E ficamos sempre com sede. E nada nos basta. Parecemos criança que os pais compram um quarto de brinquedos para eles, quebram um por dia ou um por hora, porque não dá mais. Que nada sacia. Somos feitos assim. Então somos feitos, entre aspas, de um lado, somos condenados a procurar a Deus. Mesmo que cheguemos a possuir tudo, repito, saúde, honra, dinheiro, bens materiais, mesmo que cheguemos a possuir tudo, sempre estaremos vazios.
É? Não sacia fome. Mas porque a alma não se sacia com estas coisas? Gente, é uma coisa muito simples. Existe uma lógica. A alma espiritual não pode se saciar com as coisas materiais. Não pode. Somente um bem espiritual pode saciar a alma que é espiritual. Como somente a ciência pode saciar a minha inteligência, os meus porquês, que desde criança nós procuramos. Tem uma lógica de vida, gente. Repito, a menos que nós não queiramos dar outra definição ao nosso ser, à nossa existência. E a vida de Cristo, Ele nos apresenta exatamente este futuro. Pai, chegou a hora de voltar para ti. Volta para a tua casa. Eu vim como Deus sobre a terra e vou voltar para você como homem. E por isso eu quero que aqueles que você me deu esteja junto comigo, na tua casa como eu estava junto contigo, antes que o mundo existisse. Parece uma poesia, mas é a história. Esta é a história. A história de Deus e a nossa história. E Ele exatamente veio, como já declarou, para dar uma comida que quem comer viva e planifique a vida eterna. Eis porque, repito, cristianismo não é, nunca será um problema social. Nunca será. Por quê? Porque exatamente por causa desta nossa dimensão de sermos filhos de Deus, então, se filhos de Deus, criados na sua dimensão divina, nada na terra poderá nos saciar. E quando aperta mais o calo do vazio da gente, aí Deus nos convida exatamente a isto. Não para enriquecer os pobres, mas para a gente se tornar pobre. E não é dos bens materiais, não. Eu posso confessar para vocês, nunca tive bens materiais, nunca desejei, não tenho, não quero. Pobre de si, das suas ideias, da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar, da própria maneira de crer, que nós muitas vezes criamos fantasias na nossa crença, na nossa fé. Por que é um pobre? É uma casa vazia. E somente quando tiver esta casa vazia que Deus pode habitar nele. Aí Ele se transforma em sabedoria. Aqui vem a comunhão. Se Ele está em mim, se Ele é uma sabedoria infinita, superior a todos os cientistas, a ciência dele está em mim. Esta é a troca. Se Ele é amor infinito, o amor dele está em mim. Se Ele é ressurreição, a vida dele está em mim. Tem algum bem material superior a tudo isso? A cada um de nós a sua própria escolha.